Olá, professores, olá, professoras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Inês Marcolini, dos anos iniciais, estou PCNP na Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto. Como vocês, sou professora da rede e atuo em projetos de formação de professores da EFAP. A formação continuada em serviço, ela é essencial para o desenvolvimento da nossa profissionalidade. Sendo assim, vamos aprender juntos. Vale ressaltar também que o programa de recuperação e aprofundamento tem como seu principal objetivo proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial para seguir em sua trajetória rumo ao ano seguinte. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou morena, tenho os cabelos em transição para o branco platinado, né? Estou de blusa rosa e com os cabelos soltos. Vamos compartilhar a minha tela para a gente dar início à nossa formação. Espero que estejam todos muito bem, para que a gente possa produzir bastante. Então, vamos lá. Eu serei a responsável pela formação do primeiro ano, já estive com vocês no ano anterior e construímos muitos aprendizados. Vamos continuar. Vamos lá. É importante, para que a gente consiga desenvolver melhor as nossas reflexões, que vocês acessem o material do Aprender Sempre do primeiro ano, a sequência didática 1, que será nosso objeto de reflexão, clicando aí onde está escrito anos iniciais. Dessa forma, direciona vocês diretamente para o link da EFAP. Um outro aspecto é que a gente vai apresentar os nossos objetivos para que a gente consiga delimitar as nossas reflexões do dia. Hoje, faremos uma apresentação breve do roteiro formativo que será desenvolvido no primeiro bimestre, como forma de indicar a rota do nosso caminhar neste primeiro momento. Retomaremos a compreensão e a importância que a matriz de habilidades essenciais tem nesse percurso de recuperação das aprendizagens dos estudantes. Um outro objetivo é conhecer e reconhecer a sequência didática 1, porque a gente já vem se apropriando dela desde o ano passado, e as habilidades que estão em jogo nessa sequência, bem como analisar a atividade 8 desta sequência, estabelecendo uma relação com o pensamento aritmético. E, ao final, discutir algumas sugestões para o desdobramento do trabalho na escola junto dos seus pares. Nossa agenda hoje apresenta 4 etapas de trabalho. A primeira delas, né, o primeiro momento, é a proposta do roteiro formativo, que nos guiará nesse primeiro bimestre. Depois, a retomada da matriz de habilidades essenciais e do currículo, conhecer e reconhecer as habilidades que estão propostas na sequência didática 1 do Aprender Sempre do primeiro ano, e analisar uma aula sobre a perspectiva do pensamento aritmético. E o nosso quarto momento, mas não menos importante, é a sugestão de algumas atividades para serem desenvolvidas na escola, que permita ajudar no planejamento e no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Iniciaremos a nossa formação, né, apresentando de maneira breve o percurso proposto para o primeiro bimestre, com o objetivo de antecipar as discussões que faremos, mas também aguçar as expectativas de vocês, professores, para nos acompanhar durante as formações. A presença de vocês, a participação de vocês é extremamente importante.
e dessa forma aproximar cada vez mais as habilidades propostas no currículo, com os conceitos matemáticos que estão por trás de cada uma das atividades do material Aprender Sempre. Como vínhamos conversando, por trás de cada atividade tem toda uma concepção, tem todo um conceito matemático que precisa estar muito claro para o professor. Bom, então, em linhas gerais, este é o nosso roteiro formativo do primeiro bimestre, Pensamento Aritmético. Discutimos ao longo do ano de 2022 os princípios que regem o currículo em ação, ou seja, o letramento matemático, leitura, escrita e comunicação, e as ideias fundamentais, representação, problematização, ordem, equivalência, proporcionalidade, aproximação, dentre outras, mostrando a importância que cada um deles exerce na articulação entre os objetos de conhecimento e as habilidades. Além disso, tínhamos o objetivo de mostrar que os conhecimentos matemáticos não acontecem isoladamente. Estes princípios possibilitam olharmos para as habilidades não tão somente como uma lista. Este ano, continuaremos a olhar para o material Aprender Sempre, para aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre o currículo e sobre os conceitos que ele traz e que pode potencializar a aprendizagem dos estudantes, se isso estiver bem claro para nós professores. O nosso foco, então, no primeiro bimestre será o pensamento aritmético, que permite discutir aspectos quantitativos de coleções dos objetos, suas formas de representação convencionais e não convencionais, e também as conjecturas e processos de raciocínio que os estudantes desenvolvem para encontrar as soluções dos problemas apresentados. Para uma melhor compreensão, apresentamos um esquema que permite observar as discussões que pretendemos desenvolver ao longo deste bimestre. Refletiremos que a quantificação permite a matematização da numeração, que as crianças utilizam, ou seja, a do sistema de numeração decimal. Mas também pode ser aplicada em situações que permitem a quantificação, ou seja, uma via de mão dupla, como observada na figura. Ao mesmo tempo que ela pode matematizar o número à medida que contam, também podem, a partir dos números apresentados, quantificá-los, ou seja, apresentar a sua totalidade, ou mesmo a sua distribuição. É fazer a relação entre número e quantidade e vice-versa, quantidade e número. E ainda permite analisar as propriedades, observando sua estrutura de funcionamento para esse tipo de pensamento aritmético. Dando continuidade, estas devem ser algumas perguntas que vocês, professores, estão se fazendo. Vamos pensar em cada uma delas. Por primeiro, responder o que é quantificação. A noção de como uma totalidade composta por diversas unidades deve permanecer constante através de situações de decomposição ou distribuição. Permite uma aproximação com o conceito de número, trazendo junto as características do sistema que o rege, ou seja, o sistema de numeração decimal. Numa coleção de objetos, cada objeto contado é a parte do todo dessa coleção. E ao proceder à contagem, utiliza-se as características do nosso sistema de numeração decimal. E a segunda pergunta, né? Que conhecimentos a quantificação possibilita ao nosso estudante? Determina o número de objetos de uma coleção, que a partir da contagem de objetos é possível representar matematicamente uma coleção por meio de números. Um outro saber é que durante uma contagem, durante a contagem de uma coleção, delimita-se qual é a sequência dos números que levará à totalidade. E que para escrever o número que representa essa totalidade de elementos da coleção, é preciso utilizar algarismos, é preciso pensar qual vem primeiro,
qual é o próximo, e assim sucessivamente. A partir desses elementos, os estudantes terão a oportunidade de refletir qual é a coleção maior, qual é a coleção menor, e também nas demais características do sistema de numeração decimal. Por exemplo, compreender que todos os números são formados por 10 algarismos, pensando em que lugar ele ocupa na formação desse número, de forma a registrar qualquer uma das quantidades. Compreender também que se faz contagem utilizando agrupamentos para facilitar essa contagem. Que, a princípio, pensando nas crianças de primeiro ano, essa contagem é de 1 em 1, é relacionar termo a termo. No desenvolvimento, eles vão fazendo agrupamentos de 2 em 2, de 3 em 3, e essa é a ideia, que o professor potencialize essas diferentes formas de contagem no momento da socialização das atividades. E para poder continuar, né, com a nossa discussão, é preciso retomar a intencionalidade das habilidades essenciais, ou seja, a recuperação das aprendizagens. Porque a gente sabe que no enfrentamento da pandemia coronavírus, nós aprendemos muitas coisas sobre tecnologias, aprendemos a utilizar muitas ferramentas, e agora a gente não pode perder esse aprendizado de vez. A gente precisa utilizar esse aprendizado conquistado nesse período e potencializar e aprender cada vez mais. O nosso segundo momento, né, é olhar para as matrizes de habilidades essenciais e para o currículo. Então, a gente vai pensar nela e no documento, currículo em ação, e para isso a gente vai fazer uma breve retomada de forma a dar e reforçar o sentido que esses elementos têm no programa de recuperação e aprofundamento. Então, vamos lá. A matriz de habilidades essenciais, ela foi organizada para identificar as aprendizagens que são imprescindíveis para que os estudantes possam dar prosseguimento nos estudos, especialmente quando não dispomos dos tempos e dos espaços necessários para o ensino da matemática. A secretaria, em conjunto com as escolas e com os professores, eles necessitam pensar e buscar novos modos de organização para o trabalho pedagógico, um novo olhar para as relações de ensinar e aprender, pensando de que forma que eu seleciono os conteúdos essenciais, como eu organizo esse tempo, como eu organizo os espaços, as estratégias metodológicas e para formalizar, para materializar a proposta de ensino para 2022. As habilidades, elas foram organizadas, como vocês sabem, priorizando o que é básico para que os estudantes aprendam no seu ano de escolaridade, mas também traz habilidades de anos anteriores, de modo a garantir a continuidade da construção dos conhecimentos pelos estudantes. Para exemplificar, né, na sequência didática 1, nós temos habilidades do ano e também habilidades da educação infantil, especialmente em relação a números. Então, na educação infantil, a habilidade 7 diz relacionar números às suas expectativas de aprendizagem, às suas respectivas quantidades, e identificar o antes, o depois e o entre, em uma sequência, utilizando a linguagem matemática para construir relações, realizar descobertas e enriquecer a comunicação em situações de brincadeiras e interações. Progredindo, isso no primeiro ano, então retoma-se essa habilidade que era da educação infantil para o primeiro ano. E garantindo a progressão, articula-se com a habilidade 1 do primeiro ano, utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação, ou seja, mais
um princípio do sistema de numeração é acrescentado nessa habilidade, o número enquanto código de identificação, ou seja, tem as duas habilidades, mas garantindo a progressão dentro de um mesmo ano. E, além disso, a matriz de habilidades, ela norteia as produções de materiais, no caso, o Aprender Sempre, e também os processos de avaliação. Ou seja, é de extrema importância que a gente se aproprie dessas habilidades, porque ela ajuda a costurar as ações pedagógicas de ensino e de aprendizagem que serão desenvolvidas. A partir dessas discussões, vamos analisar quais são as habilidades que estão propostas no material Aprender Sempre, de matemática do primeiro ano. E aí a gente tem, como vocês conhecem, aulas, cada aula tem o seu contexto, tem o seu título e tem como foco uma determinada habilidade. Por exemplo, quando a gente olha para a aula 1, a gente se depara com a habilidade da educação infantil 7, que é a que eu acabei de explicitar para vocês. Quando a gente pensa no primeiro ano, o trabalho todo ele está direcionado para que os estudantes reflitam sobre a quantificação. Há inúmeras situações em que eles precisam relacionar números às suas respectivas quantidades, contar e utilizar números como indicador de quantidades. Atividades que possibilitam aos estudantes refletir sobre o conceito de números com diferentes propósitos, como, por exemplo, a ideia de contar e de medir. Na aula, então, se a gente olhar para a aula 1, 2 e 3, ela tem especificamente essas habilidades em jogo. Contar e relacionar número à quantidade, utilizar números naturais como indicador de quantidade. Na aula 4, é retomado o propósito de contagem, mas de forma que os estudantes reflitam sobre as diferentes formas que se pode agrupar para contar. Ou seja, o aluno vai, no início, contando de 1 em 1, mas depois ele vai agrupando de 2 em 2, de 3 em 3, à medida que as coleções vão crescendo. Na aula 5, a ideia é que os estudantes organizem e ordenem objetos por meio de alguns atributos, mas indicando o número que essa contagem representa, dessa contagem. Na aula 6, o foco está no trabalho com descrição e localização de pessoas ou objetos, trazendo algumas reflexões sobre referências que permitam esta localização. Na aula 7, os dados são apresentados em tabela para que as crianças observem a quantidade expressa nelas, associando o pensamento aritmético com a leitura de dados na tabela. Na aula 8, o foco está na quantificação, apresentando situações que permitam a contagem por agrupamento. A gente vai começando a mobilizar os estudantes e tirá-los da zona de conforto para contar de 1 em 1 e passar a contar por agrupamentos. No início, é uma aproximação, mas depois a gente vai potencializando e incentivando o avanço na aprendizagem. Na aula 9, o objetivo é comparar comprimentos, o que possibilita o uso de termos e expressões próprios dessa unidade. O que é mais alto, o que é mais baixo, o que é mais leve, o que é mais pesado, mais fino, mais grosso, exigindo sempre um parâmetro de comparação, sempre em relação a algo, né? É mais leve, é mais pesado em relação a um parâmetro de observação. E na aula 10 também temos como foco o pensamento aritmético, pois traz situações em que os estudantes precisam contar e comparar as representações feitas nas contagens. Como podemos observar, apenas as aulas 6 e 7 não abordarão de forma explícita o pensamento aritmético, mas nas demais aulas
há uma aproximação quanto a esse pensamento. E no nosso próximo momento, analisaremos a aula 8 do material Aprender Sempre do primeiro ano. Escolhemos, então, a contagem de elementos de uma coleção, cujas habilidades essenciais são a 2 e a 4. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. Então, inicialmente começa pareando, depois eles vão fazendo agrupamentos. E a 4, contar a quantidade de coleções de no mínimo 20, afinal estamos iniciando o ano letivo. Além de fazer a contagem, né, apresentar os registros verbais e simbólicos em situação de interesse, como jogos, brincadeiras, materiais de sala de aula, entre outros. A contagem de elementos de uma coleção. A aula 8. Então, nessa aula, nós vamos determinar a quantidade de dados em 2 ilustrações. Então, são 2 situações problemas. A 1, João Pedro pegou os dados de seus jogos e os organizou em 2 coleções. Determine a quantidade de dados em cada uma delas. Então, a primeira atividade, a gente sabe, né, que totaliza 10 e totaliza 20, lembrando que a gente começa com coleções pequenas, e é para explicitar, né, de que forma eles vão contar. Então, o professor vai acompanhando essa atividade e a gente pode, antes dessa atividade, sugerir materiais manipuláveis para que eles façam contagem, para que eles façam pareamento, para que alguns, né, a gente sempre tem alguns que são avançados, já possam fazer agrupamentos para facilitar a contagem. Então, antes de iniciar a atividade em si, podemos pensar nisso. E antes mesmo de começar qualquer atividade, a gente pode introduzi-los a fazer estimativas, porque no cotidiano isso é muito comum. A mãe vai ao supermercado, vai em qualquer lugar fazer compra, ela precisa fazer uma estimativa. Quanto ela vai gastar para comprar determinado material, determinado produto no supermercado. Então, isso faz parte do cotidiano. E a gente precisa dizer para eles, quando a gente estima, a gente não necessariamente chega ao valor real, né, ao número real. Mas comecemos pela estimativa, depois incentivando para sair do pareamento e ir para o agrupamento, até chegar no resultado da quantidade de objetos de uma coleção. E aí as crianças vão colocar a mão na massa e ir para a atividade em si. Eles podem utilizar, então, o pareamento ou o agrupamento. É importante socializar os resultados encontrados, conversar sobre as estratégias utilizadas para a contagem. Eles devem obter, como a gente observou, 20 dados, mas se os estudantes contaram de 1 em 1 e se perderam, ou não marcaram o dado em que iniciaram a contagem, podem ter encontrado um valor a maior ou a menor. Nesse sentido, o professor precisa orientá-los da importância de marcar onde começou a contar, de ir ticando, né, e riscando os elementos que ele já contou para não contar novamente, e pode ajudar a não se perder, ou seja, evitar contar o mesmo dado de uma vez ou esquecer de contá-lo. E o item B, ele tem também os mesmos encaminhamentos, só que agora a coleção aumenta um pouquinho, vai para 22, e é para proceder com as mesmas situações que a gente propôs no item A, ou seja, marcar os dadinhos já contados,
marcar onde iniciou a contagem, para que ele não erre no momento do resultado. Uma atividade interessante que pode potencializar a aprendizagem é a recitação de números, que isso pode acontecer durante momentos diferentes da aula de matemática. E isso possibilita, contribui para a compreensão da sequência numérica em si. E, consequentemente, quanto mais a criança sabe sobre a sequência numérica, mais ela consegue contar com proficiência. E o quarto momento são sugestões de atividades a serem desenvolvidas no desdobramento da TPC da escola. Como sugestão, nós indicamos alguns aspectos que precisam ser cuidados no momento da orientação para o trabalho na ATPC. No primeiro momento, o diagnóstico, olhar para o diagnóstico que vocês farão a respeito das aprendizagens e necessidades dos estudantes, aprofundar o estudo do material. Sabemos que vocês já conhecem o material, não é a primeira vez que vocês se deparam com ele, mas tem muitos professores novos que é, sim, a primeira vez, então é importante conhecer o material que trabalharemos. No segundo momento, o acesso dos estudantes às diferentes atividades proporcionadas. E um outro aspecto é a forma de participação e o engajamento dos estudantes nas atividades. E é preciso que o professor pense em devolutivas quanto ao trabalho a ser desenvolvido. De que forma que eu sei que o meu aluno está participando, de que forma que eu sei que o meu estudante está engajado. Olhemos, então, para cada um dos aspectos de maneira um pouco mais aprofundada. Ou seja, cada um desses aspectos, eles podem ser tratados no momento do desdobramento, na TPC, junto com os seus pares. Nós estamos, então, nesse momento do ano, entrando em contato com as nossas turmas, com novos alunos. Então, mesmo que a gente conheça, né, mesmo que sejamos experientes, é preciso ter um olhar diferente para com esse material. Num primeiro momento, precisamos fazer um mapeamento dos conhecimentos que os estudantes possuem, mas também para que possamos levantar as aprendizagens que ainda merecem uma retomada. No primeiro ano, pensando nas condições que aconteceram à educação infantil. O que o momento da educação infantil, seja remoto, seja presencial, possibilitou de aprendizado para o meu estudante? Eu preciso fazer um diagnóstico disso. E em relação ao diagnóstico também, precisamos saber que vocês podem revisitar no segundo, terceiro, quarto e quinto ano as avaliações que estão disponibilizadas na plataforma São Paulo. Bem como, em breve, e aí serve para o primeiro ano também, vocês terão acesso ao resultado das ADEs, né? E também das sondagens que vocês realizaram, que foram orientadas pela EFAP, tanto em relação à aquisição do sistema de escrita, como em relação à sondagem de números. E é importante que vocês lancem mão desses instrumentos para saber o que os seus estudantes sabem e o que eles precisam aprender. Então, ou seja, são muitos dados que podem ser analisados pelo grupo de professores do ano e que permitirá levantar as habilidades que precisam ser retomadas. Em relação ao aprofundamento do estudo do material, por mais que conheçamos esse material, como eu já antecipei, estamos diante de uma nova turma que possui características próprias, demandas específicas, e isso indica
que é importante revisitar o material e fazer anotações relevantes quanto aos conceitos que estão por trás das atividades, as habilidades de foco de cada sequência e de cada atividade, os encaminhamentos que são apresentados e verificar se estão adequados à sua turma. O que eu preciso proporcionar ao meu estudante antes, durante e após a realização da atividade. Quando nós analisamos a atividade 8, a sugestão é que a gente parta do material manipulável para ajudá-los a relacionar termo a termo, a fazer o pareamento e, na sequência, a pensar em agrupamentos para facilitar a contagem de coleções. E só, então, realizar a atividade, ou seja, os encaminhamentos, eles são muito bem explicitados, mas quem conhece a turma são vocês. Mas também é preciso pensar, além disso, nos conhecimentos em relação aos conceitos apresentados. Quem que precisa conhecer? O professor. Verificar se você, professor, precisa de aprimoramento, de aprofundamento para melhorar a sua intervenção. O sucesso de qualquer atividade é a intervenção do professor. Por isso, o seu papel é imprescindível para a construção do conhecimento pelos estudantes. E por isso, nas nossas pautas há indicações bibliográficas que vocês podem recorrer para um aprofundamento em relação a determinado conceito que vocês têm dúvidas. Fora que estudar entre pares possibilita que a equipe escolar construa conhecimentos efetivos e sólidos a respeito dos conceitos implicados em cada uma das sequências e das atividades. E continuando, levantamos também o acesso dos estudantes às outras atividades, para além do material impresso. O Centro de Mídias, ele dispõe de vários recursos que você e os estudantes podem utilizar para o desenvolvimento de uma aula, para o aprofundamento de um conceito, ou mesmo para atividades que possibilitem a sistematização de conceitos ou habilidades que merecem ser revisitadas. Além do Centro de Mídias, tem a plataforma São Paulo, que também oferece recursos, não só de consulta para o professor, mas para que os estudantes também possam resolver algumas situações, cujo foco são as habilidades que estão sendo avaliadas. Outro aspecto importante é o acompanhamento sistemático das aprendizagens dos estudantes. Para isso, nós precisamos pensar em maneiras de dar devolutiva sobre o desempenho dos estudantes, ou de ter essa devolutiva. E isso pode ocorrer tanto individualmente, como de forma coletiva, quando há uma dificuldade recorrente na turma. Ou seja, eu preciso conhecer o meu estudante na sua individualidade, na sua especificidade, como eu também preciso conhecer o meu estudante coletivamente. O que a minha classe precisa? O que ela tem mais dúvida? O que ela precisa avançar? O que ela precisa aprofundar? O que o meu estudante, seja o Joãozinho, seja a Maria, o que é que ele está precisando? A classe toda avançou em determinada habilidade, mas eu preciso considerar que a Maria precisa de mais intervenções em relação a isso, que o Joãozinho precisa de mais intervenções em relação àquilo. Ou seja, as sugestões são várias, e vocês podem trabalhar com seus pares e pensar juntos algumas das sugestões que apresentamos. Isso possibilita uma maior reflexão sobre o porquê das dificuldades dos estudantes e uma forma de contribuir com a elaboração de propostas de ensino, de plano de ação, de forma a potencializar a socialização também de boas práticas entre os colegas. Ou seja, o que deu certo no primeiro ano lá,
eu vou socializar com o meu parceiro do primeiro ano B. Ou o que deu certo no primeiro ano e pode dar certo e eu posso contribuir com os meus colegas de segundo ano. Bom, como vocês puderam perceber, o nosso encontro ele foi muito rico, com muitas possibilidades, com muitos encaminhamentos, análises, muitas informações sobre os conceitos e encaminhamentos para o desenvolvimento da sequência didática 1, mas não só da sequência didática 1, como também do primeiro bimestre. Essa foi uma primeira aproximação em relação ao pensamento aritmético, como que ele se apresenta na atividade. E a partir disso, né, como as habilidades propostas no material Aprender Sempre se articulam ao pensamento aritmético, à necessidade de aprendizagem do estudante. O que a gente viu? A apresentação, né, do roteiro formativo para o primeiro bimestre. Discutimos também a importância das habilidades essenciais e do currículo em ação. Analisamos a aula 8 da sequência didática 1 e a sua relação com o pensamento aritmético. Apresentamos uma sugestão para o desdobramento do trabalho na escola após a formação. Uma não, né? Várias sugestões, trouxemos vários aspectos que podem contribuir com esse momento de desdobramento e continuidade dos estudos. E eu quero dizer, né, finalizando esse nosso encontro, que foi muito bom estar com vocês, compartilhando desse momento de estudo e de aprendizado coletivo. Agradeço as suas participações no chat, que muito enriquece a partilha de saberes em ATPC. Quando eu participo no chat, eu contribuo não só com o meu aprendizado, mas com o aprendizado do outro, que está em outra escola, que pode estar, né, em outra escola, em outra diretoria de ensino. E eu espero também ter contribuído um pouquinho com as reflexões de vocês. Peço que, por favor, avaliem o nosso encontro por meio do link que está disponível nessa tela e desejo que vocês tenham um excelente ano letivo, que possam aprender com os seus estudantes e que seus estudantes aprendam com vocês. E, especialmente, que aqui nesse espaço a gente possa compartilhar boas práticas e aprender juntos. Até a próxima, um grande abraço.